E aí, seus envenenados? Eu sou o Rafa e hoje é dia... Histórias da vida. Estamos aqui de volta com mais uma história maluca da minha querida vida. E, cara, eu não sei porquê, mas vocês gostam demais das minhas histórias, velho. Os vídeos sempre tem muito like, sempre tem muita visualização. Então, galera, tamo junto demais. Todo mundo aí que tá contribuindo, deixando like, deixando comentário. É nóis, rapaziada. E mulherada. E... galerada. E assim, na verdade, eu acho que vocês gostam das minhas histórias porque eu sempre me ferro no final. Eu não sei porquê, mas eu sempre, velho, sempre me ferro. E assim, eu me ferro nessas histórias, né, de quando eu era criança e até hoje eu tô me ferrando aqui, né? Desde criança até velho se ferrando. E meus amigos, hoje eu vou contar pra vocês o dia que o meu primeiro videogame deu pau! Oh, tô chorando aqui. Esse dia foi muito triste. Que demência. Meus amigos, quando eu tinha mais ou menos uns 8, 9 anos de idade, eu ganhei o meu primeiro videogame. Ele era um Mega Drive 3, o videogame da Sega. E tipo assim, na época eu achava que esse videogame era Ultra Mega Power Blaster cabeloso, o melhor videogame do mundo, gráficos realistas. Mas na verdade, essa época já tinha o Play 2, velho. Pra vocês terem ideia. Quando tinha o Play 2, eu tava ganhando um Mega Drive, um videogame de duas gerações anteriores. E o dia que eu ganhei esse videogame foi muito louco, eu lembro até hoje. Foi tipo assim, eu tava lá de boa em casa, né, fazendo vários nadas, quando de repente o meu pai e a minha mãe, eles me chamaram no quarto e me fizeram uma pergunta. Eles perguntaram se eu queria uma festa de aniversário ou se eu queria um videogame. Claro, né? O que vocês acham que eu pedi, mano? É óbvio que eu pedi um videogame. Vocês acham que eu sou bobo, velho? Tipo assim, a festa de aniversário é da hora, é legal e tal, é mó legal mesmo. Só que ela só dura um dia, algumas horas, na verdade. Já o videogame, ele dura muitos anos, dura um tempão, velho. E é claro que eu pedi um videogame, porque ele durou muito tempo, muitos anos, e até hoje, pra falar a verdade, eu tenho esse videogame lá na casa dos meus pais. Aí beleza, eu falei que eu queria ganhar um videogame, que eu queria, né, o meu joguinho, e eu fui lá nas Casas Bahia com a minha mãe pra gente comprar o videogame. Aí chegando lá, a gente comprou o Mega Drive e tudo mais, foi muito legal, eu fiquei suando de felicidade, igual eu tô suando agora, só que tá um calor miserável aqui dentro. E é claro, né, que como eu tô contando uma história, eu já começo me ferrando nela. Eu lembro exatamente que a gente tava no busão voltando pra casa, tava a minha mãe e eu, e o Mega Drive lá também, né? E a minha mãe falou mais ou menos assim: ih, Rafa, não vai dar pra jogar, não vai dar pra jogar. Você se ferrou, não vai dar. E eu fiquei tipo, véi, por que não vai dar pra jogar? Eu ganhei de presente. E minha mãe falou assim: não, é porque tá faltando um cabinho aqui pra ligar no videogame, aí não vai dar, a gente só vai conseguir amanhã. Beleza, vocês acham que eu vou acreditar nessa historinha de cabo faltando? Desde quando a gente compra um videogame e não consegue jogar ele? Vem faltando coisa, velho. Não faz sentido nenhum. Como é que vem faltando coisa no videogame, velho? Eu acho que a minha mãe falou isso porque já tava muito de noite, já tava ficando bem tarde, e ela não queria que eu ficasse jogando até de madrugada, né? Até parece que ela ia deixar. Eu era uma criança ramelenta. Óbvio que ela não ia deixar eu jogar de madrugada. Enfim, chegou no dia seguinte e misteriosamente esse tal cabo que a minha mãe falou apareceu lá em casa. Beleza, vocês acham que eu acredito nisso aí, né? Se bem que na época eu acreditei. E assim, galera, nessa época eu já sabia que pra jogar um videogame a gente precisava de um cartucho, né? Pra jogar. Eu sabia disso porque o meu primo, ele tinha um Mega Drive também, só que o dele era uma versão diferente, era uma versão anterior lá do Mega Drive. E aí minha mãe chegou e falou que eu podia jogar o videogame, né? Que tava liberado. E eu fiquei pensando, ué, mas como é que eu vou jogar sendo que não tem fita? Sim, pois é, a gente não comprou nenhuma fita pro videogame, velho. Só que quando eu perguntei isso, a minha mãe já falou: mano, você tá viajando, velho. Dá pra jogar na memória do videogame, velho. Tem jogo na memória. E eu fiquei pensando, velho, minha cabeça explodiu, tá ligado? Como que tem jogo na memória, velho? Eu não sabia disso, eu vou ligar agora esse bagulho. Aí beleza, eu liguei o videogame e tal, e tinha 10 jogos na memória. Olha só, 10 joguinhos na memória. E foi assim que eu joguei Sonic pela primeira vez. Oh, eu fiquei muito feliz, velho. O jogo era, tipo, super rápido, muito louco. Você enfrenta vários inimigos e tal, e a música era da hora. E é claro que tinham outros jogos também, porque tinham 10 jogos, né? Igual eu falei pra vocês. Tinha jogo de corrida, jogo de luta, jogo de Tetris, enfim, era só joguinho da hora. E assim o tempo foi passando, eu fui jogando Mega Drive e tal, chamava meus amigos pra ir lá em casa, a gente se divertia. Até que passou mais ou menos um ano e meio, não vou lembrar muito bem. E tipo, eu já tava começando a meio que enjoar dos jogos, tá ligado? Tipo, eu gostava dos jogos, mas eu só jogava eles, eu só tinha 10 jogos no meu videogame. Os meus pais não me deram nenhuma fita nova, eu só ficava com os joguinhos da memória.
história. Mas calma que tudo tem a solução. Naquela época ainda existiam as locadoras de games. E pra quem não sabe, né, pra quem é mais novo e vê meus vídeos, é como se fosse um mercado, só que você vai lá e escolhe games pra jogar. Tipo, você chega lá, vê um jogo que você acha legal, pega aquele jogo, paga baratinho e leva pra casa pra ficar alguns dias jogando. E, mano, isso era muito bom, porque você pagava R$1 e jogava, tipo, 2, 3 dias. E o melhor ainda era que essa locadora ficava pertinho de casa, então eu podia ir lá a hora que eu quisesse, né, se meus pais me dessem dinheiro, é claro. E aí eu ia lá e metia bala, alugava o joguinho, aí era muito legal. E era muito legal, porque sempre tava chegando fita nova lá, então eu tava sempre jogando os jogos mais novos, né, entre aspas, porque era jogo velho. Eu sempre tava jogando jogos diferentes por um preço muito legal. Aí beleza, teve um dia que eu tava na escola, sim, a gente vai pra escola agora, e eu vi que tinha um grupinho de uns moleques lá falando sobre locadora, falando sobre fita, né, de videogame. E é claro que eu me meti no meio e perguntei do que eles estavam falando e tal, porque eu sempre gostava de conversar sobre jogos. Aí quando eu cheguei lá no meio da galera que tava conversando, eles falaram pra mim que tinha um esqueminha pra você ficar mais tempo com os jogos da locadora. E é claro que eu queria saber, né, velho, porque jogar só 2 dias era pouco tempo, então eu queria saber como que ficava mais tempo com aquela fita, né. Aí um moleque lá falou pra mim que ele pegava a plaquinha da fita, né, do videogame e trocava por alguma fita que ele já tinha. Tá, ficou um pouco confuso, mas eu vou explicar pra vocês. Ó, tá vendo essa fita aqui de videogame? Então, aqui dentro tem uma plaquinha, que é como se fosse uma placa de vídeo, entre aspas. E tipo, dentro dessa plaquinha tem o jogo só tá nessa placa. Ou seja, isso aqui, ó, isso aqui que tá por fora, esse plástico, é só carcaça, é só pra ficar bonitinho mesmo. O importante é o que tá aqui, ó, nesse negocinho aqui que a gente assoprava. Dar uma limpada aqui porque tá um pouco sujo. Então, o moleque pegava essa plaquinha aqui, ele abria o cartucho que tava alugado no caso, e aí ele trocava a plaquinha por uma placa velha que ele tinha, algum jogo velho que provavelmente não tava funcionando. Resumindo, ele roubava a locadora. Quando eu perguntei se eles estavam roubando a locadora, ele falou que na verdade não tava roubando, eles estavam meio que ficando mais tempo com a fita. Passava tipo 1, 2 semanas, eles iam lá e pediam, alugava a fita e devolvia a plaquinha e arrumava tudo lá e arrumava tudo. E galera, eu fiquei me perguntando muito se eu também faria aquela demência, né? Porque teoricamente você tá roubando a locadora. E sim, eu fiz essa cagada. Mas calma que eu vou explicar, vê tudo aí, velho. Eu fui lá e aluguei uma fita que eu gostava bastante de jogar, algum jogo lá, legal pra caramba. E eu troquei por uma fita, uma única fita que o meu amigo me emprestou pra eu fazer essa artimanha. Essa fita que o meu amigo me emprestou pra eu fazer esse esqueminha, ela não tava funcionando. Então o que eu fiz? Eu peguei a plaquinha, né, que eu mostrei pra vocês, eu abri o cartucho e tudo mais, e troquei pela fita da locadora. E aí eu fui testar, né, eu botei no meu Mega Drive pra ver se tava funcionando, pra ver se eu tinha feito tudo certo. E aí, beleza, deu certo, velho. Eu tinha hackeado a locadora, hackeei o cartucho. Mas, galera, eu não ia ter coragem de fazer isso, velho. Eu não fazia essas paradas, eu era um moleque de boa. Eu não fazia essas atrocidade aí, tá ligado? Depois que eu fiz esse negócio de trocar a placa da fita, meio que eu fiquei com a consciência pesada, tá ligado? Porque não se deve fazer isso. Você não tem que fazer isso. Aí o que eu fiz? Eu peguei a fita da locadora e tentei consertar ela. Eu tentei desfazer a troca das placas que eu tinha feito. Só que aí aconteceu uma tragédia. Eu vou explicar pra vocês. Ó, finge que essa aqui é a fita do Mega Drive. No caso, isso aqui é o Super Mario do Nintendinho, mas é só pra explicar. Eu desparafusei tudo, ó. Tem uns parafusos aqui, né? Beleza? Eu desparafusei a minha fita. Só que a fita do Mega Drive, pra você conseguir abrir ela, você tinha que fazer uma forcinha, tipo uma forcinha pra desencaixar, tá ligado? E aí é que aconteceu a tragédia. Quando eu tentei fazer a força lá pra desencaixar a fita, mano, ela pá, espatifou no chão, ela meio que quebrou, velho. A fita da locadora quebrou. E lembrando, o que quebrou foi a fita, foi só o plástico por fora, ele meio que descolou, não sei o que aconteceu. Só que a plaquinha aqui de dentro, ela ficou intacta, ela tava de boa. E aí, o que eu fiz, velho? Presta atenção. Eu tentei consertar a fita da locadora colocando cola, aquelas cola super bonda, aquelas cola bem forte pra tentar grudar o plástico da fita. Vocês acham que isso deu certo, né? Beleza. Eu tava lá, né, tentando botar aquela cola direito pra não estragar a fita da locadora. E, mano, eu taquei uma cola bem em cima da fita, velho. Bem em cima da plaquinha aqui, ó. Bem onde vai no videogame. Mano, eu fiquei desesperado, velho. Isso ia dar muito ruim. E aí eu fiquei muito louco, fiquei morrendo de medo, né, dos meus pais descobrirem, da locadora descobrir. E eu tava tão maluco que eu peguei a fita que tava com a cola e taquei no meu videogame, porque eu tava achando que ela não ia mais funcionar. Eu tentei testar a fita. Mano do céu, que cagada que eu fiz. Eu botei uma fita com cola no meu videogame. Aquelas cola bruta, aquelas cola
cola cabulosa que gruda tudo. E é óbvio, a fita ficou grudada no meu videogame, velho. Meu Deus. Eu fiquei desesperado e tal, vi que tava grudado lá. Eu fiquei fazendo força pra arrancar a fita até que ela saiu. Depois de um tempo fazendo força, eu consegui tirar ela. E aí, velho, já era tarde demais. O meu videogame ficou cheio de cola. Caiu um monte de cola no meu videogame. E ainda caiu cola na fita do videogame, velho. Na fita alugada ainda por cima. Resumo da história. O meu videogame deu um pau, teve que mandar pro conserto pra tentar tirar aquelas colas. E também eles tiveram que pagar uma fita nova pra locadora. Ou seja, meu videogame deu pau, eu estraguei a fita da locadora e eu fiquei de castigo ainda por cima, né? Porque eu fiz a cagada de estragar a fita. Ai, meu Deus do céu. Deixa o like no vídeo, eu estou sempre me ferrando aqui. E pra quem quiser ver as outras histórias que eu postei, é só clicar nesse card aqui, ou aqui, eu nunca sei o lado, que você vai assistir a playlist das histórias do Rafinha, que tem só história maluca. E a gente se vê no próximo vídeo, galera. Um abração e valeu!